O que fazer quando estamos quebrados por dentro? Sabe quando a gente, por acaso, quebra um copo em casa, quebra um vaso, cai no chão, esparrama tudo? Todos os fragmentos quebrados a gente consegue ver. Um olhar visível, um olhar humano, nós podemos ver, podemos tentar juntar. Mas você já parou para colar cada fragmento, cada pedaço desse copo que se quebrou? Ou se você tentou juntar os cacos dos vasos, né, que por acaso tinha muito valor para você, você já machucou a mão, né? Com certeza, é vidro. É um instrumento, é uma matéria que pode ser cortante. E ninguém tem coragem de juntar os fragmentos, porque sabe que vai se machucar. Mas eu vim aqui te falar também que existem fragmentos dentro da gente, onde nós demos liberdade, onde nós deixamos as pessoas entrar na nossa vida, às vezes também na nossa inocência, às vezes adquirindo aquilo que as pessoas venderam para nós. Venderam uma imagem bela, venderam uma liderança bela, venderam uma empresa bela para você trabalhar, mas que no fundo, você entendeu, você viu, você sofreu no meio dessa bolha que você entrou. Existem pessoas que são capazes de quebrar coisas preciosas dentro de nós, como valores, princípios, fundamentos, a educação que os nossos pais puderam dar naquela situação, naquele contexto, coisas boas. Eu aprendi coisas boas da minha mãe, no contexto da minha família, mas depois que eu saí dessa bolha segura, que era assim segura, depois que eu saí eu vi como as pessoas, elas podem ser maldosas. O como as pessoas são capazes de quebrar, de arrancar, de roubar coisas preciosas dentro da gente. Se você tá passando, se você passou em alguma fase da sua vida, e se você sente no seu coração que existem coisas quebradas dentro de você, fica comigo até o final dessa live. Hoje a gente está no nosso terceiro dia de oração. Eu quero te convidar. São 31 dias para curar as nossas feridas invisíveis. Feridas em que a gente não sai contando para todo mundo que a gente tem. Feridas que estão guardadas dentro da gente há muito tempo. Mas hoje, aqui, eu não quero só te falar dos problemas dessas feridas, dos fragmentos que foram quebrados dentro de você, das coisas preciosas que foram arrancadas de você. Eu não quero somente te apontar os problemas, te apontar as tuas dores. Eu estou aqui nesta tarde para te apontar a direção, o caminho que você tem que seguir. E esse caminho tem um nome. Esse caminho fez um sacrifício por você. Por mais que a gente não entenda tudo que a gente passou durante a nossa vida, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, né? Essa pessoa. E eu tô aqui para te apresentar ela. O nome dele é Jesus Cristo, capaz de curar você, capaz de te trazer renovo, te trazer esperança, te trazer alívio, te arrancar dos cárceres da sua mente, te arrancar de ciclos emocionais repetitivos, te arrancar de dores, de amargura, te arrancar as raízes amargas dentro de você. O nome dele é Jesus Cristo. Toda honra e toda glória a Ele. Tudo isso que eu te falei aqui, tudo isso que eu expus aqui para você, é para te deixar claro que durante essa nossa conversa aqui, eu não quero que você veja as belas palavras que eu posso te dar, mas eu quero aqui transmitir, eu quero aqui te dizer que Jesus Cristo
O meu Deus, o Deus da minha família é capaz de te salvar, é capaz de te curar, é capaz de te resgatar. Porque Ele fez isso comigo. E Ele também pode fazer por você. Basta somente você crer. Crer na palavra santa de Deus. Crer no nome de Jesus que tem todo o poder. Crer que existe um Deus. Crer que você tem um Pai que te ama e que te vê no meio das suas dores. E eu tô aqui para te falar que somente Jesus pode restaurar aquilo que foi quebrado dentro de você. Sabe quando o vaso quebra e você tenta arrumar e você se corta? Lembra que eu comecei falando disso? As mãos de Jesus têm o poder para fazer algo novo, para fazer da sua dor um propósito, para catar os seus cacos onde ninguém tem coragem de pegar, onde você não deixa ninguém acessar porque você não consegue pedir ajuda, porque você não encontra alguém realmente de confiança para abrir o teu coração. Jesus, se você for sincero, honesto com Ele, Ele é capaz de te restaurar, Ele é capaz de te curar. E hoje eu quero falar com vocês sobre a reintegração do ser. Hoje eu quero orar aqui com você, hoje nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero te mostrar um personagem bíblico que foi como a gente, um ser humano, sabe? Alguém que sentiu dores, alguém que chorou, alguém que falhou, alguém que errou muito, sabe? E a Bíblia, ela é tão preciosa que ela não esconde o erro, ela não esconde as falhas de cada personagem bíblico, de cada verdade dita. Deus, Ele não quer esconder os nossos erros, Ele não quer esconder as nossas falhas, Ele quer fazer de tudo isso que fizeram conosco um propósito para continuar vivendo. Para te lembrar todos os dias que você tem coragem, que você tem força, que através das suas dores Ele pode fazer coisas preciosas. Tá bom? Fica aqui comigo. Eu quero começar fazendo uma oração. Bem simples, bem singela, te lembrando que amar a Jesus é simples. Não existe a palavra que nós devemos seguir, mas não existe um passo para você amar Jesus. Você tem que obedecer os seus mandamentos, mas também você precisa desejar amá-lo. Você precisa desejar conhecê-lo. Você precisa desejar a presença dele. Você precisa ter o desejo ardente do seu coração. É necessário que nós, como seres humanos, desejemos ter a presença de Deus. Amém? Onde você estiver, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e abra o seu coração, porque somente Ele é capaz de te resgatar. Somente Ele é capaz de restaurar tudo aquilo que se tornou fragmento dentro de você. Aquilo que as pessoas tocaram em você e se quebrou, somente Jesus é capaz de restaurar, de trazer algo novo para você. E que hoje seja um marco na sua vida, para que você possa continuar todos os dias acreditando que é possível sim ser feliz, que é possível sim ser completo, que é possível sim viver a plenitude do Senhor, da presença de Jesus Cristo. É possível. Vai muito mais além do que ter dinheiro, ter fama, ter isso, ter aquilo que a gente vê tanto nas redes sociais, todo mundo tendo, todo mundo tendo, todo mundo tendo, todo mundo querendo, sabe? Mas Jesus, Ele é simples. Ele é simples. Se você tiver Jesus convicta na sua mente, convicto no seu coração aqui, ó, selado no seu coração, tendo toda a clareza, tendo toda a verdade da palavra de Deus dentro de você, ninguém é capaz de quebrar tudo aquilo que Ele colocar dentro do seu coração. Promessas, o ser humano, ele não pode arrancar do seu coração, porque promessas foram dadas de Deus, foram dadas por Deus.
corrigindo, né? As promessas foram dadas por Deus e ser humano nenhum é capaz de roubar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E como nós vimos ontem, Deus, ele não é homem para que minta. Se ele te deu uma dor, isso significa que você também tem um propósito de vida, sim. E Deus entregou o seu único filho por amor. Ele doou o seu filho para que você sinta o amor dele. Esse amor, essa entrega, essa doação do nosso Pai para ele como Pai. Pense você. Recentemente me fizeram uma pergunta: você seria capaz de entregar o seu filho por alguém? Eu falei, não. Pois bem, Deus entregou o seu único filho por mim, por você. Ele deu. Ele falou, toma, tô dando. Em João 3,16 fala. Então, que a gente possa entender que as nossas dores, se você tá vivo, se você tá respirando, se você tá aqui agora, suas dores, elas têm um propósito. Talvez a gente não entende agora, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, leve o tempo que for. Eu quero te dizer que a caminhada é para ser leve, é para ser simples, é para você ir caminhando e perdoando, caminhando e perdoando, para que você encontre a presença do nosso amado Jesus dentro do seu coração, para que ele comece a fazer algo novo, de novo em você. Em você. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Hoje eu quero ser também bem pontual, bem direta. Daqui a pouco, se você tem um e-book Curando Feridas Invisíveis, a gente tá na terceira oração, tá bom? Reintegração do ser. Eu vou fazer uma pequena oração. Medite nessa oração. A minha oração não vai te curar. O que cura é o nome de Jesus. O que te dá segurança, o que te guarda, o que te protege de todo o mal é que Jesus entregou o seu sangue lá naquela cruz por você. É isso que vai te salvar, é isso que vai te curar, é isso que vai te libertar. O nome de Jesus está sobre todo nome, não há ninguém maior que ele. Ele é único. O nome dele é capaz de te curar. O nome dele é capaz de libertar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é capaz de te transformar. Transformar a tua mente que está cauterizada na sua dor, na dor do seu passado, nos abusos que as pessoas fizeram com você. É necessário passar por uma metanoia, uma transformação de mente. E como que você vai conseguir isso? Lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ai, mas eu não entendo. Isso aí é uma desculpa do seu cérebro, tá bom? Porque o nosso cérebro, ele é tão preguiçoso que ele não quer tentar nada novo. Ele não quer fazer nada novo porque ele já tá acostumado. Assim, não tentar nada novo. Não, e você tá sempre com uma resposta pronta. Você já percebeu? Vamos ler a Bíblia? Não, não quero. Não entendo. Ah, é muito fácil você falar que você não entende. Se você nunca tentou. Tenta. Se dá uma chance para o Espírito Santo, para ele transformar a sua mente, para você passar por uma metanoia, por uma transformação de mente. Então, é a palavra do Senhor que transforma a tua mente, é o nome de Jesus que cura as tuas dores. Tá bom, gente? Então, eu vou começar orando e aí a gente já vai para uma breve palavra e vamos fazer a oração de hoje, que eu quero te explicar parágrafo por parágrafo, tá? Para que você entenda, para que você tenha clareza daquilo que o Senhor é capaz de fazer por você. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo aqui, por estar em comunhão com os meus irmãos, mesmo eu não os conhecendo, Senhor, mesmo eu não sabendo das dores deles, mesmo eu não conhecendo as pessoas que feriram, Senhor, os meus irmãos. Eu estou aqui, Senhor, te pedindo, Senhor, traz clareza para eles, traz cura no coração deles, Senhor, que o Senhor possa fazer algo novo, Senhor, de novo na vida deles, que, Senhor, que somente o Senhor pode resgatar a inocência do nosso coração, trazer esperança para nós. Somente Jesus, Senhor, pode fazer isso. Espírito Santo, meu amigo, meu leal companheiro, eu sei que a tua presença já é real neste momento. Eu sei que estar aqui é um propósito do céu, Senhor.
Eu te peço, Senhor, que as pessoas possam ter clareza daquilo que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capaz de dar vida abundante, vida, Senhor, alegre, Senhor. Isso não significa que não teremos deserto, isso significa, meu Senhor, que o Senhor vai estar conosco no deserto. Assim como Agar, Senhor, a tua serva, fugiu do seu Senhor e foi para o deserto. Mas no deserto o Senhor a encontrou dizendo: eu sou um Deus que te vê. Nós clamamos, Senhor, que os teus olhos estejam voltados para nós neste momento. O Senhor é um Deus que nos vê, conhece as nossas dores e é capaz de nos curar, de nos transformar, de trazer libertação na nossa mente, em nome de Jesus. Que hoje, Senhor, a gente possa estar disponível para receber a tua cura. Que a gente possa estar disponível para abandonar todos os ídolos que nós colocamos no nosso coração. Adoramos as nossas dores, adoramos os momentos em que as pessoas abusaram de nós, nos feriram, nos caluniaram, nos difamaram, Senhor. Nós não queremos mais ter lembranças doloridas, nós queremos ter lembranças de perdão, Senhor. Nós queremos liberar perdão, Senhor, hoje, agora, para essas pessoas. E queremos olhar para cada dor do nosso coração, para cada dor da nossa alma, com a esperança de que temos um propósito com elas. Em nome de Jesus. É o teu nome, Jesus, que tem poder. Toca na mente, no coração, no corpo dessas pessoas, para que elas possam experimentar a cura por completa. Em nome de Jesus eu clamo que toda ansiedade, depressão profunda, depressão inicial, Senhor, sejam arrancados, sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. É somente Jesus que é capaz, Senhor, de curar todas as pessoas que sofrem crise de pânico. Em nome de Jesus, traz clareza das amizades, das mesas onde devemos sentar, com as pessoas que devemos caminhar. Não queremos mais relacionamentos abusivos, Senhor. Nos instrui, nos ensina a impor limite. Limites, Senhor, que possam nos proteger e nos guardar. Nos ensina, Senhor, a nos posicionar para que ninguém mais possa nos tocar, nos maltratar. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, gente, é lindo, né? Ai, eu sempre falo que o Senhor, Ele vem primeiro, sabe? Eu fico muito emocionada. Porque primeiro Ele vem para nos curar. A gente tá tão assim, encharcado de informação, de pessoas tão superficiais, que a gente já não vê verdade, que a gente já não vê, sabe, verdade nas falas, verdade naquilo que as pessoas realmente acreditam. Tem pessoas falando de Deus, mas tão superficial, tem pessoas falando de dor, mas tão superficial, sabe? É muito triste ver aquilo que era puro antes. É muito triste. Assim, eu encho meu coração, sabe? Eu me emociono de verdade. Porque eu converso com pessoas, eu atendo pessoas, e elas me dizem: ai, eu tô cansada. Eu tô tão cansado de pessoas superficiais. As pessoas não choram mais com quem chora. As pessoas já não se alegram com aqueles que se alegram. As pessoas, elas estão sempre enaltecendo as suas próprias dores, as suas próprias cicatrizes, que quando as pessoas se aproximam para abrir o coração, elas não querem ouvir. As pessoas, elas não se importam mais com mais ninguém. Nós perdemos a compaixão, a empatia, sabe? Às vezes a gente quer o mundo todo e a gente perde aqueles que estão perto, os amigos próximos, a família. Sabe? Hoje a gente quer separar por tão pouco, hoje a gente já nem quer ter filhos, hoje a gente não quer sacrificar mais nada, sabe? E eu quero te trazer hoje profundidade no Senhor. Eu quero poder compartilhar com você aquilo que Deus fez e faz na minha vida. Eu não sou perfeita, eu não sou melhor que ninguém. E eu tô aqui para te dizer que eu sou um ser humano. Tenho conhecimento? Tenho. Mas é tudo para honra e glória do Senhor.
Eu estudei, eu tenho minha carteirinha de terapeuta, eu tenho, mas nada disso valeria a pena se eu não tivesse o Espírito Santo. Do que adianta eu ter as coisas do mundo e não ter o Espírito Santo? E não ter Jesus na minha vida, porque é Jesus que me completa. É Jesus que me completa. Eu não vivo mais na aprovação dos olhos das pessoas. Eu vivo para ser aprovada por Deus. Eu vivo porque eu já sei que eu sou amada por Deus. Foi fácil entender isso? Parece fácil eu te falando agora, mas eu também sofri. Eu também levei umas pancadas para entender, sabe? Eu também tive que abaixar um pouquinho a onda das minhas verdades, das minhas bandeiras e entender, espera, tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho, mas hoje, essa tarde, eu quero te aprofundar. E vamos começar lendo a palavra que está lá em Salmos 25, tá bom? Eu vou fazer uma leitura bem corrida, mas preste atenção. E logo em seguida nós vamos para a oração. Veja só como o salmista, como Davi era profundo. Esse daqui é o personagem da Bíblia, que Deus falou que é segundo o coração dele. E ele é tão próximo da gente, e ele é tão ser humano como a gente, sabe? Que às vezes a gente olha para os personagens da Bíblia, e sim, eles são maravilhosos, são extraordinários, mas eu volto a dizer, Deus não escondeu as falhas, os erros. Davi errou muito, mas muito mais que errar, ele se aprofundou no Senhor. Ele entendeu que, por mais que ele fale, não significa que Deus se afastou dele. Significa que ele se afastou de Deus, mas que em algum momento ele se encontrou novamente com Deus. Sabe? Então espera, volta, dá pra recomeçar, dá pra fazer tudo de novo, dá. Calma, só precisa ter calma pra gente se compreender, pra gente se entender na jornada da nossa vida. Você vai ver que os caquinhos que estão dentro de você, conforme você vai liberando que Jesus entre na sua vida, conforme você vai caminhando com Jesus, ele vai te mostrar como organizar esses caquinhos, sabe? Ele vai fazer algo novo no meio da sua dor, no seu deserto. Eu não sei a sua dor. Eu tô falando aqui desde o começo, eu não tô aqui para medir a sua dor, eu não sei pelo que você passou. Você precisa ter discernimento naquilo que eu estou falando aqui, porque eu não tô aqui para dizer se sua dor foi maior, foi menor. Não, eu só tô aqui acenando para você, dizendo que existe uma luz no fim do túnel, dizendo que a vida, ela não é só suas lágrimas, te dizer, abrir os teus olhos, que a vida é bela, que a gente precisa aprender a contemplar o céu. A gente precisa aprender a contemplar as flores. Eu não gostava de flor, sabe? Ai, agora eu amo. Eu gosto. Eu achava muito bobice das pessoas gostar de flor. É uma flor. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo a beleza dela. Entendendo a beleza da flor, eu tive que entender a minha vida. Eu tive que entender as minhas emoções. Sabe? A gente tá numa fase assim tão rápido, né? Tudo é tão rápido, os vídeos são rápidos, comida é rápido, tudo que você quer é muito rápido. Mas eu tive que parar e entender que com Deus não é bem assim. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. A minha cura não é às vezes o tempo de Deus, da cura que Ele tem pra mim. Mas é um processo, é uma caminhada, porque Ele não quer perder ninguém nessa caminhada. Ele quer que você se cure para que através da sua vida Deus possa curar o seu marido, curar os seus filhos, curar os seus relacionamentos, curar o seu namoro, curar. É por isso que não é rápido. As nossas dores invisíveis, elas demoram um tempo para ser curadas. Elas demoram, sim, um bom tempo. Que a gente precisa todos os dias desejar ser curada. Amadurecer nas nossas dores, tá bom? Então Salmos 25 fala assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi, quando fala de inimigos aqui, sim, pode ser inimigos que tinham seu CPF, que eram pessoas, sim, mas é muito mais que isso. Os nossos inimigos, elas não somente são pessoas, não só somente pessoas, corrigindo, né? Os nossos inimigos, inimigos dentro da gente, inimigos que entraram a partir do momento em que você deixou pessoas abusarem de você, a partir do momento que você deixou pessoas quebrarem os limites que você impôs, a partir do momento em que você deixou a crise, sabe, invadir o seu cérebro, invadir as suas emoções. Uma coisa que eu quero te explicar aqui e deixar bem claro é que existe uma diferença entre sentimentos.
voltando, existe uma diferença entre emoções e sentimentos, tá bom? Eu quero que você entenda, e eu vou te dar um exemplo aqui bem claro, que é o seguinte: quando você, um exemplo, você tá brigando com o seu marido ou com a sua esposa na sua casa. Você tá ali discutindo e em algum momento alguém se xingou. Você tem que parar e pensar, vale a pena? Eu sei que é difícil, mas vai por mim. Eu já fiz muito aqui em casa. Não que o Matheus me xingou, né? Não. Mas em alguns momentos de crise, eu tinha que sair. Eu tinha que ficar ali fora na varanda, respirando e pensando, vale a pena eu perder a minha paz por conta de uma palavra? Eu saio do local, sabe? Eu tô aprendendo a sair do local. A gente não é perfeito, né? Então, e aí quando você tem esse tempo, esse domínio próprio, é só você desejar, é só você querer. Aquele xingamento, ele, na hora que você recebe, é uma emoção. A emoção do quê? Da raiva. Ai, da ira. Ai, eu vou rebater, eu vou. Ai, sabe? E aí você tem que parar e pensar, tá bom, eu recebo a emoção da raiva, porque isso tá dentro da gente, todo mundo tem. São as emoções primárias, né? Que todo ser humano tem. Raiva, alegria, essas coisas. Você recebe a emoção da raiva, mas você tem a escolha de... E o poder da escolha de ver se isso vai se tornar um ódio, um rancor, uma amargura. Falei certo, né, gente? Desculpa, às vezes a gente fala rápido e vai embaralhando todas as palavras. Você tem o poder de escolhas para decidir se esse xingamento vai se tornar um sentimento de ódio. Então, olha para sua história de vida, aonde foi que você deixou que as suas emoções se tornassem um sentimento, onde esse sentimento se tornou raízes amargas dentro de você. Raízes onde você, hoje com 30, 40, 25, 18 anos, eu não sei qual é a sua idade, você não consegue avançar em outras áreas da sua vida por conta daquilo que aconteceu no passado. Porque o que aconteceu no passado, você recebeu a emoção, e beleza, tá tudo certo, somos seres humanos, mas o poder de decisão de se tornar um sentimento de ódio, de rancor, que vai te parar, que vai te paralisar, isso aí você decidiu tomar durante o tempo. Você foi, sabe, enrolando, os anos foram passando e você foi remoendo, você foi se juntando com pessoas que remoíam o mesmo sentimento de raiva, de ódio, de rancor, pessoas amargas, tá bom? Então você precisa entender o contexto da sua vida. E aí é uma jornada a vida, né? Você vai caminhando e você vai se juntando em ciclos de relacionamento, relacionais. Muitas das vezes com a mesma dor que você teve, você se aproxima de pessoas semelhantes que tiveram a mesma dor. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, mas vou voltar aqui e vou encaixar as palavras. A gente tem a tendência de se reunir, de se agrupar com as mesmas pessoas que sofreram a nossa dor, que tem uma semelhança de dores, tá bom? Muitas das vezes essas pessoas elas não verbalizam, eu sofri um abuso no meu casamento, o meu marido me agredia ou a minha amiga me traiu, qual é a sua situação? Essas pessoas não verbalizam, mas elas vivem, elas intensificam aquela dor. Eu não gosto de ninguém, eu odeio todo mundo, ninguém presta, eu não vou casar de novo, eu não consigo amar ninguém. Sabe aquelas pessoas nível hard? Você precisa analisar o ambiente das suas amizades. É criterioso isso. Voltando para a palavra, eu vejo aqui que Davi, o que ele fala? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Só existe uma forma da gente curar as feridas invisíveis dentro da gente, elevando a nossa alma ao Senhor. Assim como a palavra diz, eu nem vou continuar, mas leiam todo o Salmo 25. Ele é profundo. Só existe uma forma da gente ser curada nas nossas dores invisíveis, da nossa mente acelerada, das vozes que a gente escuta e que não dá espaço para sintonizar com a rádio do céu, com a voz do Espírito Santo. É porque você ainda não está disponível para uma cura verdadeira. Por mais que você deseje, ainda não é uma sinceridade da sua alma, do seu coração. Porque, volto a repetir, aquilo que você recebeu como sentimento cauterizou no seu cérebro.
o seu subconsciente, ele resgata os seus primeiros sentimentos daquilo que você viveu. É por isso que a gente precisa de ajuda. E eu volto a dizer, sabe, elevar a nossa alma em oração é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque a gente senta às vezes para orar e fala palavras jogadas ao vento, assim, fala de qualquer jeito, se comunica a Deus de qualquer forma, sabe? E eu vim te alertar essa tarde que pra gente levar a nossa alma pro nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa ter um tempo de qualidade com Jesus. É importante a igreja, é importante estar no meio da comunidade cristã, é importante, sim, tudo isso é importante, mas o mais importante é você amar Jesus quando está sozinha. O mais importante é você ter intimidade com Deus quando está sozinho. E o mais importante é você ser verdadeiro com Deus quando está sozinho. E é necessário apresentar ao Senhor as nossas causas. É necessário apresentar ao Senhor as nossas dores. Ah, Rai, mas ele viu, ele estava lá, ele sabe o que aconteceu. Ele sabe, e ele estava lá. Mas ele está aqui também para te amadurecer na sua caminhada, na sua jornada, no seu desenvolvimento humano da sua alma. É por isso que tem muita gente sofrendo nas igrejas, em processos terapêuticos, e passam por isso e passam por aquilo, buscam todas as opções, buscam todas as religiões, mas ninguém teve coragem de falar para elas: ei, para tudo que você está fazendo e tenta ser honesto com Deus, tenta ser verdadeiro com Deus, apresenta a sua causa. Como se você apresentasse para um juiz. E Davi fazia muito isso. Davi, no dia mau, ele apresentava: Senhor, eu tô mal. No dia bom, ele se alegrava, ele fazia aqueles salmos de louvor, de canção. Então, essa integridade, essa pureza, essa verdade do ser humano, ela tá sumindo. Você precisa voltar à sua essência e ser íntegra com aquilo que você fala ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero a cura. O que fazer? Como fazer? Me apresenta as pessoas que eu devo andar. Me apresenta os relacionamentos que eu tenho que criar alianças. Lembra que ontem nós falamos de contrato e aliança? Contrato nós rompemos, aliança nós permanecemos. E com Jesus é assim. E quando a gente falhar, ele não vai sair correndo falar para todo mundo. Não, Jesus vai ficar e vai te falar: ó, você precisa melhorar nisso aqui. Vamos tentar de novo? Ele pega na sua mão e ele tenta de novo com você. Eu tive que entender isso, senão eu ia estar sempre o quê? Me afastando de Deus. Qualquer pecado que eu cometesse, eu me sentia indigna, eu me sentia impura, eu me sentia suja, sabe? E aí eu me afastava de Deus. E até um dia eu entendi, o Espírito Santo trouxe na minha mente: não se afasta, permanece, começa de novo. Insiste de novo, me chama de novo, clama de novo, nós vamos vencer, nós vamos romper esse ciclo seu que você não consegue continuar, que você não consegue avançar, que você não consegue florescer. Então aqui Davi, ele fala: eleva a minha alma. A nossa alma, ela tem uma direção, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso sentimento, coloca isso nas mãos de Jesus Cristo. Sai dessa posição de mesmice. Tenta algo novo. Eu não acredito no que você está falando. Então, se comprometa em pelo menos 3 dias fazer isso. Se comprometa em pelo menos 7 dias fazer isso, que você vai ver a diferença da sua vida. Você não vai ficar perfeito. O evangelho, ele não é do dia para a noite. Deus, ele não quer a sua perfeição. Ele quer a sua consistência, a sua permanência nele. Custe o que custar, permaneça em Jesus. Mas eu errei, mas eu pequei, mas olha o que eu fiz. Não importa, permaneça em Jesus. As pessoas, o mundo vai falar: sai daqui, olha só, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa, você traiu, você enganou, você é uma prostituta, você é um prostituto, você é uma pessoa que se envolve com qualquer um,
Ai, as pessoas elas vão estar sempre te colocando o lixo delas dentro de você. Mas Jesus não, Jesus tem um jardim perfeito. E Ele tem paciência com você. O ser humano não tem mais paciência com ninguém. Mas Deus tem paciência com você. Só que Ele também precisa que você tenha paciência com você. Calma, a mudança. Veja só, você ficou 10 anos dentro de uma bolha de um abuso que fizeram com você lá atrás. E isso, volto a repetir, não é abuso físico somente, sim tem, mas é o abuso daquilo que foi verbalizado, daquilo que você ouviu na infância, no seu casamento, nas suas amizades, sabe? De tudo aquilo que de ruim fizeram pra você. Veja só que como fazem pra nós, nós também fazemos pro próximo, tá bom? Nós não estamos aqui somente como vítima, nós estamos aqui também entendendo que podemos ser réus. Em algum momento nós ferimos, em algum momento nós machucamos pessoas. E isso, gente, quem só traz clareza é o Espírito Santo de Deus. Somos vítimas, mas também podemos ser réus. Então, cuidado, tenha discernimento no seu coração. Peça perdão, mas não se martirize. Continue a caminhada em Cristo Jesus. Amém, gente? Leia o Salmo 25. Agora eu vou ler aqui a nossa oração do terceiro dia. Rai, é uma reza? Não, não é uma reza, tá bom? É uma oração para te trazer clareza, para te trazer entendimento, abrir a sua mente assim, ó, para que haja transformação de mente, né? Para que você possa entender que você pode ser honesto com o Senhor, contar as suas dores, contar para Ele um exemplo. Deus, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe me xingou de inútil, que eu não ia valer nada. Na adolescência tem muito isso, que às vezes os pais não têm muita paciência com a gente, beleza? Então lá, na hora da raiva dos seus pais, enfim, seja lá quem foi que verbalizou isso, você precisa trazer isso à lembrança, mas não é para te magoar, é para te fortalecer e te tirar dessa raiz amarga que você está embutida no seu subconsciente. Então, lá nos seus 17 anos, alguém te chamou de burra, de inútil, você não vai ser nada, você não vale nada. Você precisa voltar lá e entender quem foi que te deu essa dor, quem foi que bateu na sua cara, que te paralisou. E você vai falar assim, naquela época eu não tinha conhecimento. Eu não sou essa pessoa. Eu sou inteligente, eu sou amada por Deus. Você precisa voltar na sua história. Na sua história. E dessa vez você está voltando com o Espírito Santo. Você está indo com Jesus. Você precisa contar para Jesus. Jesus, foi naquela época, foi naquele dia, foi naquele horário, foi quando a minha mãe falou isso, foi quando meu pai falou isso, foi quando eu ouvi isso dos meus irmãos mais velhos, ou foi dos meus amigos, foi na escola, gente. Tem muito caso de traumas na escola, sabe? Então, aqueles momentos de apresentação, sabe? Pessoas que são muito tímidas em se apresentar ao público. Eu era uma dessas que, tipo, nem era pra mim estar aqui fazendo live, sabe? Mas eu rompi, glória a Deus, eu estou vencendo, cada dia é uma luta. Então, você tem que achar a sua dor. E falar, Senhor, foi em 1900 e bolinha que aconteceu isso e eu não consegui perdoar. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a me libertar, eu preciso. Então, essas orações aqui desse book é pra isso. Eu não tô aqui pra te vender nada, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar. A minha intenção aqui é te ajudar a que você possa se conectar novamente, a juntar os seus caquinhos invisíveis e recomeçar a sua vida. E recomeçar. Então, é o seguinte, a oração de hoje é reintegração do ser. Lembrando, né? Os caquinhos aqui dentro. Eu vou ler, você vai entender. Orar pela reunificação das partes de si mesmo que podem ter sido fragmentadas ou escondidas como mecanismo de defesa durante o abuso. Quando você for conversar com Jesus, seja humilde. Reconheça, tá bom? Seja humilde, tenha um coração humilde. Continue orando da forma que você ora, mas vai um pouquinho mais para as águas profundas. A sua alma precisa entender que sem Deus ela não é nada. E você tem que conversar com a sua alma também. A sua alma precisa entender que ela tem alívio no Senhor Jesus Cristo. Que a sua alma tem que ser amiga do Espírito Santo de Deus e não inimiga. Tá bom? Isso é muito sério, gente. Amado Jesus,
Neste momento de busca profunda pela cura e pela totalidade do meu ser, elevo a Ti o meu coração. Reconheço que as feridas do passado, as experiências de abuso, podem ter fragmentado a minha essência, levado partes de mim a se esconderem como um escudo de proteção. Existem pessoas que não conseguem amar de novo porque acham que todo mundo vai ferir elas. Existem amizades que a gente fala assim, não posso ser amiga de verdade, porque vai me ferir. A pessoa não consegue romper, a pessoa está sempre se escondendo atrás da dor dela. Se a pessoa ela não é total com você, é porque alguma coisa aconteceu com ela. E tenha paciência você também. Da mesma forma que você tem medo, a outra pessoa também tem medo. Você não conhece a dor da outra pessoa. Você tem que entender que o que você está fazendo aqui é achando e trazendo clareza para a sua cura. Não aqui para dizer, minha mãe tinha que estar aqui, meu pai tinha que... Gente, se precisa, envia, compartilha, já aproveitando, né? Envia, compartilha pro seu marido, pro seu esposo, pros seus filhos, para quem você quiser, pras suas amigas, amigos, enfim, né? Às vezes já dá um toque pra alguém aí também. Ai, brincadeiras à parte. Mas voltando aqui, a gente tem a tendência de se esconder nas nossas dores. E isso é tão assim, já no seu subconsciente, sabe? Você que foi traída, tem muitas mulheres que não conseguem ter um novo relacionamento. Tem muitas mulheres que perderam seus maridos em divórcios e também porque faleceram, né? Coisas da vida. E elas não conseguem amar novamente. Elas não conseguem se relacionar novamente com o medo de que vão perder de novo. Com o medo de que vão ser traídas de novo. Então elas estão escondidas atrás das dores delas. Achando que todo mundo é igual. Gente, o ser humano ele não é igual. Todo mundo tem uma digital diferente. Cada um tem uma dor diferente. Cada um tem um caminho diferente. Desde que o nosso alvo seja Jesus Cristo. Mas nós somos seres humanos. Eu quero te trazer aqui, sabe? Eu quero te dar clareza. Sai atrás da sua dor. Sabe? Dá uma chance para as pessoas. E se elas falharem de novo, beleza, amadurecimento, lição de vida. Eu demorei a entender isso, gente. Depois que eu entendi, sabe assim, meu Deus, com 32 anos. Ai, meu Deus, se eu pudesse ter entendido isso um tempo atrás, sabe? Ia me ajudar tanto. Mas amém, era o meu processo, eu precisava. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. Não é o mesmo tempo que o seu. A clareza de hoje não significa que o seu marido, que o seu namorado, que os seus pais vão ter. Você precisa entender que essa cura ela é para você, essa libertação ela é para você. Então saia de trás da sua dor, tá bom? Saia de trás. Entenda que tudo aquilo que se repetir na nossa vida é porque ainda nós não aprendemos. E tá tudo bem. Lembre-se que Jesus tem paciência. Lembre-se que se você chamar Ele de verdade, Ele vai te ajudar. Ele vai, sabe, estralar na sua cabeça assim e falar, não entra nessa amizade. Calma, vai devagar. Não seja tão intensa. Calma, não precisa contar tudo. Calma, vai um passo de cada vez. No primeiro sinal que você vê que a pessoa vai realmente te ferir, você fala, calma, respira. Essa amizade vai ficar aqui. Não significa que eu preciso cancelar, anular, não. Significa que eu preciso ter atenção. Atenção. Em tudo, em todas as áreas. Continuando. Então, saia da sua dor. Sai de trás da sua dor. Senhor, peço com humildade a Tua poderosa intercessão para a reintegração dessas partes de mim. Que a Tua luz divina alcance cada canto obscurecido da minha alma, trazendo à tona as lembranças dolorosas com a sua suavidade do Teu amor e a força da Tua cura. Só vou repetir aqui. Trazendo à tona as lembranças dolorosas com a suavidade do Teu amor e a força da Tua cura. Lembra que desde o começo eu tô falando para você ter um caderninho das suas dores, das suas feridas, de tudo aquilo que as pessoas fizeram para você? Então, essas dores aqui, elas podem vir nas tuas lembranças,
para duas coisas. Ou para realmente te colocar mais no buraco, ou lembranças que podem te trazer cura. Mas, Rai, como que uma lembrança dolorosa pode me trazer cura? Vamos lá. Hoje você, convidando Jesus para caminhar com você no meio das suas dores invisíveis, ele pode te trazer lembranças, não para te humilhar, mas para te resgatar. Quando a gente sofre um acidente, machuca a perna, você precisa ir no médico diariamente, diversas vezes, tomar remédio. Deixa eu só desligar aqui que tem alguém me ligando. Precisa ir constantemente fazer um tratamento, correto? E Deus e o nosso amado Jesus é o médico dos médicos. Às vezes a gente precisa fazer alguns tratamentos. Precisa sempre revisitar as feridas. E Deus, ele faz isso também. Para o quê? Para te mostrar que aquela dor não te matou, mas que ela te fortalece e te faz um ser humano melhor, te desenvolve um ser humano melhor. Que ela amadurece a tua alma, que ela amadurece os teus sentimentos, as tuas emoções. Então escreva suas dores nesse caderninho, o caderninho das dores. Não precisa compartilhar com ninguém, não, é você e Deus, tá bom? Você precisa escrever as lembranças que Deus trazer para você. Lembre-se que não é para te humilhar, é para te curar. É para te mostrar que você é capaz, é para te mostrar que você venceu, que você tá viva. Se você tá viva aqui, se você tá vivo aqui, é porque você tem um grande propósito lindo. E é necessário que você se cure antes de você entrar na vida de alguém. Antes de você querer compartilhar a sua dor, é necessário que você se cure. Porque o mundo, ele não precisa de mais um para vomitar. O mundo precisa de gente para curar. Isso não significa que a sua dor ela não tem importância. Ela tem importância sim. Mas é que agora está nas mãos de Jesus. Confie plenamente que Ele é capaz. Ele vai te trazer pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que tem muitas curas na nossa vida que são camadas de cebola. Sabe quando você corta a cebola, tem várias camadas? Conforme você vai aprendendo as lições da vida, Deus tira uma camada. Ah, agora vamos ver se ela realmente está firme. Vai lá, tira mais uma camada. E vamos lá, mais uma camada. E vamos lá, mais uma camada. Conforme Deus vai nos curando, Ele vai cuidando da gente. Trazendo as boas amizades, trazendo uma comunidade legal para você conviver, relacionamentos para você entrar. Mas é necessário primeiro que você esteja disponível, porque Deus quer trazer pessoas na sua vida onde você tem palavras de bênção para compartilhar, entendendo que as suas dores estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não significa que você é uma Mulher Maravilha, significa que você é um ser humano que entendeu que antes de mostrar os seus cravos, você pode mostrar as suas rosas. Ai, que lindo, né, gente? Essa aqui foi da hora aqui. Mas vamos lá, o Espírito Santo, viu como que ele é perfeito? Ai, eu amo Jesus. Vamos lá. Que o teu Espírito Santo me guie em um processo de reencontro comigo mesmo, desfazendo as barreiras que o medo e a dor construíram. Sim, existem fortalezas dentro da gente em que o medo, a dor, elas podem construir um castelo dentro da gente. E a gente fica inacessível. E a gente fica, assim, pessoas extremamente superficiais, sabe? As pessoas querendo um relacionamento profundo com a gente e a gente sempre fugindo, como eu falei no começo, porque acha que todo mundo vai ferir, porque acha que todo mundo... As pessoas só ferem a gente por um propósito, para nos fortalecer, tá bom? Você precisa entender isso. Eu sei que é difícil, gente. Eu não tô aqui para menosprezar a tua dor, não, muito pelo contrário. Eu quero que você veja na sua dor um campo para você florescer. Para você amadurecer, tá bom? Então, essas barreiras, a dor, o medo, elas podem construir dentro da gente. E aí, gente, quando a nossa alma pega isso, quando a nossa alma se conecta com isso, com essas barreiras criadas dentro de nós, é difícil, sabe? É por isso que o Senhor disponibilizou a medicina. É por isso que o Senhor disponibilizou terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Se tudo fosse instantâneo, que nem miojo, não precisava de gente nessa área.
Então, às vezes, até no contexto da comunidade cristã, nas igrejas, as pessoas vão lá buscando a igreja e, Senhor, eu quero, o Senhor pode até dar, mas depois volta tudo de novo. Por quê? O Senhor abençoou, mas aí a pessoa se esqueceu de Deus. Deus, Ele não quer que você se esqueça dele. Deus quer que você permaneça nele. Lembra que eu falei? Porque Ele sabe que existem mais coisas dentro de você que Ele precisa tratar. Não é só uma ferida, existem várias feridas. Às vezes a sua mente ela tá tão conectada com uma, porque assim, aquele momento teve uma forte reação, aquilo que aconteceu, né? Teve uma forte reação, mas durante a sua jornada tiveram outras coisas também que te moldaram. Então é uma camadinha de cebola. Vamos lá, vamos tratar uma coisa de cada vez, tá? Então às vezes as pessoas elas procuram a igreja de uma forma muito ilusória, achando que é que nem miojo, que é instantâneo, sabe? Que Deus pode fazer sim, Ele é capaz, Ele pode fazer sim. Mas Deus é muito mais que isso. A presença do Senhor, ela é muito mais que isso. Jesus sim pode te salvar, Jesus sim pode te dar, Jesus sim pode te curar, mas Ele quer ser seu amigo, Ele quer caminhar com você, Ele quer ser seu terapeuta, Ele quer ser a pessoa que você possa confiar. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? É muito mais, é além daquilo que a gente pode imaginar. Às vezes, as nossas dores, aquilo que nós desejamos, é uma isca, sabe? Jesus, Ele joga no seu coração, você pega e Ele vai te puxar. Vem ficar com Ele. E aí a gente fica que nem peixe lutando pra lá e pra cá. Não vou, não vai me pegar, não, sabe assim? Você já foi pescar? E a gente tá sempre lutando com o dono da vida. Ele quer a nossa amizade. Ele quer ser amigo nosso também. E Ele quer que a gente deseje isso profundamente. E somente essa profundidade de amizade com Jesus é capaz. Ele é capaz de quebrar as barreiras do seu coração. Essas barreiras que o abuso das pessoas fizeram em você. Esses fragmentos dentro de você. Ele quer pegar nos seus caquinhos. E Ele quer fazer algo novo. Ele quer limpar toda a bagunça dentro da gente. Ele quer trazer refrigério. Ele quer trazer alívio. Ele quer trazer esperança. Ele quer trazer salvação. Ele quer trazer cura para você. Cura total. Plenitude da cura total. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ajuda-me a acolher cada fragmento do meu ser com compaixão e aceitação, compreendendo que cada parte de uma história é um propósito em minha jornada. Lembra que eu estou falando desde o começo? É lindo. Compreendendo que cada parte tem uma história e um propósito em minha jornada. No meio da dor, a gente não consegue ver propósito nada com nada. Essa é a grande verdade, tá bom? Mas se você sair um pouquinho daquela bolha, na palavra do Senhor, caminhando com o Senhor, conversando com pessoas mais velhas, com sabedoria, com graça, principalmente homens e mulheres de Deus, procure a comunidade cristã, comece a caminhar com outras pessoas que podem te dar assim um alívio, que podem te trazer esperança, palavras de esperança, palavras de encorajamento, palavras positiva, gente pra cima, a gente precisa de gente alegre, sabe? A gente vai na igreja, às vezes tem um monte de gente brava, né? Um monte de gente com cara fechada, mas a verdade... Nossa, os cachorros hoje estão animados aqui no meu bairro. Mas a verdade é que caminhar com Jesus é ser alegre, é ser espontâneo, sabe? Não é ser 100%, é claro, né? Mas assim, é entender que a salvação é a nossa alegria, que Jesus, a presença dele é a nossa alegria. Então, tudo o que você sofreu, os fragmentos do seu coração, as pessoas que chegaram até você e quebraram você por inteiro, sabe? Cada fragmento dentro de você tem um propósito, tá bom? Então imagine agora um vaso sendo quebrado. E eu quero que você entenda que cada fragmento tem um propósito. Então Jesus vai chegar no seu coração e vai te falar assim, ó... Vou usar o meu exemplo. Ó, Rayane, essa peça aqui que quebraram em você, ela tem um propósito. Nessa área aqui eu vou usar a sua vida. Essa outra peça aqui eu vou usar lá no meio da sua família. Essa outra peça aqui eu vou te apresentar uma amiga, uma moça. Essa outra peça aqui eu vou te trazer um casal.
você e o seu marido e tudo aquilo que vocês viveram junto, as dores, você tem uma história para contar, você tem um testemunho. Ó, essa peça aqui, Rayane, você vai falar lá no seu trabalho. Tem uma pessoa lá que precisa dessa peça. Eu preciso que você me ajude na construção dessa jornada. Eu preciso que você me ajude com essa pessoa. Os olhos de Deus sobre as nossas dores, elas têm um propósito. E cada fragmento dentro de você tem uma missão para cumprir. Cada área da sua vida tem um objetivo do céu. Deixa eu ver que horas são aqui. Eu já vou finalizar. Então, deixei bem claro isso, né? Isso é muito lindo, né, gente? Olhe para dentro de você e veja que os seus fragmentos, eles têm um propósito, tá bom? E assim, e somente o Espírito Santo vai trazer clareza. Somente o Espírito Santo vai ministrar no seu coração isso que eu estou falando agora. Jesus, tu és o médico divino, aquele que cura todas as enfermidades do corpo, da mente e do espírito. Confio em teu poder para restaurar a unidade em meu interior, para cicatrizar as feridas emocionais e para me libertar das correntes do passado. Que forte, né? Tem muitas pessoas, gente, que têm feridas no seu corpo, marcas de agressão, de abuso. Isso é muito triste. E muitas dessas feridas também, não curadas no Senhor, não curadas através do Senhor Jesus Cristo, elas se tornam as feridas amargas dentro da gente, enfermidades, doenças, câncer, tumores. Então, essas doenças psicossomáticas, sabe? Pessoas que não liberam perdão em verdade, em amor, não conseguem seguir em frente. Tudo isso uma hora pode florescer também no seu corpo físico aqui, ó, no seu corpo, tá bom? Pode vir pra fora. Se você, às vezes, no meio da sua dor, você ficou muito amarga, não libera perdão, sabe? Então, sim, pode se manifestar no seu corpo. Já existem estudos e eu tenho certeza que você, né, já ouviu falar sobre isso. Sim, é capaz. E existem também feridas na nossa mente, os cárceres da nossa mente. O Dr. Augusto Cury fala muito sobre isso. É muito interessante você ler um pouco sobre os livros dele, usufruir os conteúdos dele, é libertador, é muito bom. E ele fala desses cárceres da mente, né? As prisões que a gente entra, as nossas dores, elas são capazes de nos aprisionar e jogar a chave bem longe, gente, que ninguém mais pode ir lá te resgatar. Sabe assim? Tô te falando de forma humana, de conhecimento, de informação, mas existe algo no espírito, sabe, que pode ser liberado para você. E é somente Jesus que acessa, é o Espírito Santo que habita em nós e ele é capaz de entrar na sua alma e te curar. E são essas feridas invisíveis que nós estamos tratando aqui. O Espírito Santo está usando a minha vida para falar para você que Jesus é capaz de te curar na mente, te curar nas suas emoções. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz. Eu não sei até onde essa live pode alcançar as pessoas, mas eu quero aproveitar esse momento e te esclarecer algumas coisas. Nós, seres humanos, somos formados em espírito, alma, corpo, da forma que você achar melhor, corpo, alma, espírito. É importante que você entenda que no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Mas, todo mundo tem o Espírito Santo de Deus? Não. Pessoas que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você declara isso, o Espírito Santo de Deus imediatamente vem habitar dentro de você. Porque é necessário a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E sim, se aprofundar na palavra, e sim, se batizar, conhecer profundamente, né? Entregar a nossa vida a Jesus significa que nós temos uma jornada em diante. Mas quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e mora no espírito da gente. Somente o Espírito Santo é capaz de te convencer, é capaz de trazer clareza das suas dores e te trazer o real propósito, o real objetivo para aquilo que você nasceu, tá bom? Se você tem vida, é porque você tem um propósito para cumprir, mas não dá para cumprir sem Jesus. Você precisa 100% do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Para finalizar, as feridas emocionais e para libertar das correntes do passado.
Existem correntes que só você vai poder romper elas. Só você pode liberar perdão, porque eu não conheço a sua história, eu não tô na sua dor. Então precisa unicamente de você. Só você e Deus é capaz de romper essas cadeias. Você precisa decidir querer a cura do Senhor, tá bom? Que a tua paz, que excede todo entendimento, preencha os vazios deixados pela fragmentação. Vou repetir. Que a tua paz, que excede todo entendimento, preencha os vazios deixados pela fragmentação. Que o teu amor incondicional me envolva, nutrindo a minha alma e fortalecendo a minha identidade em ti. Senhor Jesus Cristo, que em teu nome há poder para curar, para transformar. Entrego a ti esse desejo profundo de reintegração do meu ser, confiando que através da tua graça serei restaurada à plenitude, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente finaliza. E é assim, esse último parágrafo, gente, ele é muito profundo, né? Somente Jesus pode trazer uma paz completa, plena na nossa vida. Isso significa que a gente nunca mais vai sofrer? Não. Significa que em meio ao sofrimento, a gente tem um nome para clamar, a gente tem um nome para chamar. E o nome dele é Jesus Cristo. O Espírito Santo, nosso Consolador, vai nos ajudar e nos auxiliar nessa jornada, nessa caminhada. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Nascer de novo não significa que o seu passado vai ser esquecido. Eu sempre falo que nós, cristãos, não temos amnésia, não esquecemos as nossas dores. Nós somos seres humanos. E todos os dias nós estamos em um processo de maturidade, de desenvolvimento, de crescimento. E isso não é para engrandecer o nosso nome, não. Isso é para adorar ainda mais o nome de Jesus Cristo. Entendendo que sem Jesus nós não somos nada. Entendendo que hoje, eu vou te falar de mim, hoje se você tirar Jesus da minha vida, eu não sou nada. Eu vou ser que nem um zumbi por aí, sem vida, sem alegria. Nunca vou entender os dias difíceis, eu vou sempre me jogar nas dores. Sem Jesus, sem Jesus, a única opção do ser humano em dias muito difíceis é tirar sua própria vida. E é o que a gente vê, é a realidade do mundo hoje, adolescentes tirando a sua própria vida, jovens, sabe, se cortando, pessoas adultas tentando ceifar as suas vidas. Isso tudo é porque elas não compreenderam a beleza da vida com Cristo Jesus. Volto a dizer, eu não sei a sua dor, mas eu sei quem pode te ajudar. E o nome dele é Jesus Cristo. Através da sua santa palavra, através da sua doce voz, através do Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de te resgatar. Ele é capaz de te curar. Ele é capaz de te trazer a vida novamente. Bom, por hoje é isso. E eu te espero aqui amanhã, às 2 horas da tarde. E eu oro ao Senhor. Sabe, que você volte a ser feliz. Que você volte a ter alegria no seu coração. E que as dores da vida não te sufoquem mais. Não te matem mais por dentro. Que você possa florescer. E entender que para ter um jardim belo, é necessário cuidar. É necessário deixar o bom jardineiro, que é Jesus, sabe? Entrar na sua vida. E regar as suas plantas. Regar as suas sementes. Cuidar da sua terra, do que é o seu coração. E assim, é com muita emoção no meu coração, sabe, gente? Porque a cada dia que passa, a tendência é ficar tudo mais difícil. Mas com Jesus, a gente é capaz de vencer as tempestades da vida.
nós somos capazes de permanecer, de ser constantes em Cristo Jesus e entender que a plenitude, que a alegria, que há tudo que nós procuramos em Jesus Cristo, que você possa alcançar essa verdade em nome de Jesus. Um forte abraço. Você é muito amada, você é muito amado pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa live, envie nos grupos de WhatsApp, fale para sua amiga, para o seu amigo, leve a mensagem do Senhor Jesus Cristo.